Fala aí, jovem! Vou fazer uma playlist aqui para vocês falando sobre day trade, trade em geral, modalidade de day trade. Vou passar aqui uma visão geral, vou passar para vocês aqui também um setup fácil, uma leitura muito fácil de se fazer para começar aí a fazer suas primeiras operações. Vou comentar um pouco sobre gestão também, tá? Então vai ser uma playlist bem básica aqui, não começando 100% do zero. Se você quiser aprender a operar, abrir uma conta na plataforma, coisa assim, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição ou dentro do nosso grupo, tá? Todos os links vão estar aqui embaixo, então não se preocupe com isso. Mas eu vou dar um passo bem quase do zero, comentando sobre o que é spot, como funciona day trade, swing trade e tudo mais. Bacana? Para começar, meu nome é Bruno, eu opero, eu sou trader desde 2016, então, basicamente 2015 para 2016, então tem 10 anos basicamente que eu estou dentro do mercado. Tudo que eu vou passar aqui para vocês é com base em experiência, tá? Por mais que seja um conteúdo do zero, não estou comentando aqui, não vou entrar tão a fundo em quesitos técnicozinhos aqui que realmente não vão fazer a menor diferença na sua vida. Vai ser um panorama geral e depois já vamos para a parte prática. Bacana? Vamos lá. Tá, pra gente começar, primeiro vamos entender a diferença entre spot e futuros, tá? Ou a diferença entre você operar de forma com spot e com futuros. Em spot, basicamente, bem resumido, você está comprando um ativo. Você está literalmente comprando um ativo para que, com o tempo, conforme ele vai valorizando, você vai ter um lucro em cima disso. Então, se você vem aqui na questão de spot, você não existe, ou você, quando faz uma compra, não existe a possibilidade de alavancagem. Não existe a possibilidade de você entrar com mais do que você tem. Então, no spot, você está trocando o seu dinheiro atual, por um outro ativo. No caso aqui pode ser Bitcoin, pode ser qualquer moeda. Vou usar Bitcoin aqui como exemplo para tudo. Então, quando você troca o seu dinheiro por Bitcoin, você adquiriu aquele Bitcoin. Ele é seu, na quantidade que você pagou. E aí você agora tem aquele ativo, você detém ele na sua carteira e você pode transportar ele para transferir ele para qualquer lugar. Então você pode botar, Bruno, eu comprei Bitcoin na Bybit, eu posso transferir para outra plataforma? Pode, sabe? Porque ele é seu. Então, quando a gente está fazendo alguma operação, no spot, naturalmente, você só consegue fazer uma operação de compra, uma call, só consegue fazer uma call. Porque você está comprando ativo. Não existe a possibilidade de fazer um short, não existe a possibilidade de você entrar vendido, ganhando dinheiro com a queda. De forma bem simples, é isso, tá? Aqui é basicamente quando você faz um swap. Se eu pensar assim na lógica de troca de moedas, ok? Então, quando a gente está falando sobre spot e tal, é completamente diferente de futuros. Por quê? No futuros, você não está necessariamente comprando ou vendendo algum ativo. Você não está adquirindo ele e colocando ele na sua carteira. Você está especulando em cima da variação do ativo. É bem diferente. Tá? Você está especulando em cima disso. Você consegue... Bruno, se eu quiser, por exemplo, em vez de comprar aqui um spot, eu posso abrir uma operação no futuros do mesmo jeito? Pode. Só que quando você fecha a sua operação, ela é convertida de volta para dólar. Ela não é convertida ali direto para a moeda que você está fazendo. Tem como também, tá? Mas não vou entrar tão a fundo nisso aqui agora. Mas quando você está fazendo uma operação spot, ela é uma operação isolada, basicamente. Não fica ali na sua carteira. Você só lucra com a variação percentual. Bacana? Então, entender isso aqui é o primeiro passo. No mercado futuro, a gente tem algumas outras formas de se operar. A gente tem aqui, basicamente, o futuro coin, que é quando você opera por moeda. Então, eu consigo operar Bitcoin usando Bitcoin como margem, usar Bitcoin para poder fazer mais operações para ganhar mais Bitcoin? Posso. Existe essa possibilidade também, tá? Eu comento um pouco mais sobre isso depois com vocês. Mas o normal, o mais comum que a gente usa aqui para fazer especulação, é justamente a gente se arriscar em dólar, arriscar numa moeda base, uma moeda fiduciária, e através dessa moeda, a gente especular um ativo, por exemplo, no caso aqui o Bitcoin, BTC, e conforme o Bitcoin tem mais variações, você retorna esse lucro em dólar. Então você não necessariamente está fazendo uma compra de BTC, você está só especulando. Dentro dessa lógica, a gente tem o fator alavancagem. Porque a gente está trabalhando em cima de uma especulação em si. É basicamente como se fosse uma aposta. Não é aposta, tá? Porque existe técnica. Não é simplesmente coloca o dinheiro ali e vê o que acontece. Existe técnica para poder fazer isso. Mas você está especulando se o ativo vai valorizar ou desvalorizar e trabalha em cima disso. E nesse fator alavancagem, como é que funciona? Imagina que se você estivesse fazendo um empréstimo para poder fazer uma operação. Então pensa na seguinte lógica aqui. Existe uma casa de dinheiro lá. Você tem um amigo que tem dinheiro, tá? E você está pensando em comprar uma moto para revender mais caro. Vamos usar essa lógica, tá? Essa moto custa 10 mil no preço que você vai pagar agora, tá? 10 mil, mas fictício.
custa 10 mil. Seu amigo vai lá e te empresta esses 10 mil, né? Só que ele fala, cara, eu não posso te dar esses 10 mil agora sem nenhuma garantia. Você pode me emprestar alguma coisa? Você pode me dar uma coisa no lugar? Você vai lá e dá uma outra moto que você tem como garantia. Fala, ó, fica com a minha moto e me dá o dinheiro que eu vou tentar fazer esse negócio, né? Isso aqui vai ser a margem. Então, quando você usa a sua moto como margem, você está protegendo, o seu amigo está protegido. Se você não pagar ele, né, se você não devolver o dinheiro para ele, ele pode pegar aquela moto daquele valor que você depositou como margem para poder fechar, né, quitar ali e os dois ficarem 100% corretos um com o outro. E o que você faz? Você pega esse dinheiro emprestado com ele, compra uma outra moto de 10 mil, né? E ele tenta vender, né? Faz uma operação, você compra 10 mil e tenta vender ela a 15, por exemplo, né? A 15. O que é que acabou de acontecer? Você pegou um dinheiro emprestado, fez essa operação rápida, lucrou 5 mil, tá? Lucrou 5 mil aqui. O que é que você faz agora? Você pega esse dinheiro, devolve para quem, né, emprestou esse dinheiro para você e pega de volta a sua moto. No final da operação, você continua com o que era seu, a sua moto no caso, e conseguiu, né, fazer essa operação, conseguiu lucrar, fazer um trade, basicamente aqui. Bruno, mas aí a alavancagem está onde? A alavancagem é quase a mesma lógica. Só que, em vez de você colocar um valor de 1 para 1, né, por exemplo, o cara te empresta 10 e você dá um negócio de 10, ele vai lá e te empresta 10, mas você dá um produto de 5, por exemplo. Entendeu? Ele te dá um produto de 5. O que é que você acaba de fazer? Você está, né, negociando com um valor maior do que você tem, basicamente. Essa vai ser a lógica. Então, quando você está negociando com alavancagem 2x, por exemplo, né, você vai na operação e entra 2 vezes alavancado. É basicamente essa mesma lógica. Imagina que você vai lá, pega dinheiro emprestado do seu amigo, fala assim, ó, me dá 10 mil, tá? Eu vou pegar 10 mil aqui emprestado com você, mas eu só tenho 5, tá? Eu só tenho 5 para deixar de margem para você aqui nessa operação, né? O seu amigo vai falar o seguinte, fala assim, ó, beleza, eu empresto para você, mas se acontecer de você não conseguir me pagar e começar a ter prejuízo, tem algum tipo de prejuízo? Eu vou pegar esses 5 para mim e a gente quita essa conversa aqui. Entendeu? Você está negociando como se fosse 10k. Mas se você atingir o limite de perca de 5k, ele acaba, né, devolvendo. Ele pega ele estopa você, ele liquida você para poder pagar essa dívida. Então, quando você está fazendo um trade alavancado, você está basicamente fazendo como se fosse um empréstimo. Você consegue operar com pouco, buscando um resultado como se fosse muito. Porém, o risco é, quanto mais você se alavanca, mais próximo fica de você, né, entregar tudo aquilo que você depositou ali para poder operar. Óbvio que isso aqui com controle você consegue tirar bastante resultado, mas é o que a gente vai entender aqui agora. Quando a gente está falando de alavancagem, você tem que pensar o seguinte, né? Você tem o 100%. Quando você compra em spot e você entra uma vez, né, 1x, você está negociando com 100% ativo. Então, se eu compro o Bitcoin, por exemplo, a 100k, eu só vou perder meu dinheiro se o Bitcoin vier a 0. Então, minha margem é 100%. Eu posso operar com 100%. Quando eu entro no Bitcoin, com a mesma lógica, né? Eu comprei Bitcoin a 100k, mas eu entro com a alavancagem 2 vezes, a minha liquidação cai o quê? 2 vezes. Então, se eu estava com 50, minha liquidação agora está em 50%. Se aquele ativo cair em 50%, né? Cair em 50%, eu vou ser liquidado. Eu vou ter que pagar, né? A margem que eu depositei só pagaria 50% desse risco. E aí a alavancagem funciona dessa forma. Se é 3 vezes, então quando que eu vou ser liquidado? Quando o ativo corrigir 33%. Se é 5 vezes, quando ele corrigir 20%. E aí vai. Por que a maioria das pessoas perdem dinheiro quando estão trabalhando ali com alavancagem, vão tentar operar no mercado futuro de qualquer jeito? Porque ele não entende sobre essa dinâmica, né? Porque aí você vai fazer uma operação, por exemplo, eu vou falar isso ao decorrer da aula, tá? Não se preocupe. Você vai fazer uma operação ali, e entra muito alavancado e o mercado cai, né? Você entra alavancado, por exemplo, 10 vezes. O que é que acontece aqui? Quer dizer que o ativo ele só pode cair 10%. Se ele cai 10%, ele já vai liquidar a sua operação. Então, se eu entro numa operação alavancado 10 vezes e o Bitcoin corrige 10%, o que é bem comum acontecer, né? Uma correção de 10% é bem normal, bem tranquila, eu vou ser liquidado. E o que mais você vê é o quê? Pessoas apostando, colocando cada vez mais dinheiro, cada vez mais alavancado, com a possibilidade do lucro, em vez de pensar justamente na possibilidade da perca.
Então, se você entra com a alavancagem proporcional ao momento, ou que você acredita no ativo, é praticamente impossível você perder. Se você entra, por exemplo, alavancado 1,5, depois do Bitcoin já corrigir 50%, a chance dele voltar a zero é mínima. Por isso que você só faz trade em ativos, né, consolidados, que vão tender a se manter com um preço estável, que você só faz isso em regiões de preço que faz sentido, e você só entra com a alavancagem que seja sempre proporcional ao que você está fazendo. Então, se eu opero day trade, se eu opero position, se eu opero scalp, cada um vai necessitar de uma alavancagem, cada um vai necessitar de um tipo de risco diferente, entendeu? E, obviamente, quanto mais dinheiro eu tenho, menos risco eu preciso correr. Bacana? Então, entendendo isso aqui, a gente pode passar para os tipos de operação. Vamos lá, os tipos de trade, né, o tipo de modalidade que a gente tem dentro aqui do mercado para se trabalhar, normalmente são 4, né, que é o position, né, o swing trade, o day trade e o scalp. Vamos entender aqui o que é cada um e a importância de cada um deles, o que é que cada um faz, né? Vamos lá, vou começar do maior para o menor em questão de tempo, de risco e resultado, tá? Cada um aqui, o risco-retorno é inversamente proporcional. Tá? É sempre inversamente proporcional. Quanto mais risco eu corro, mais retorno eu tenho. Quanto menos risco eu corro, menos retorno eu tenho. Tá? Mas não é que um seja menor que o outro. É que cada um tem a sua especialidade. Então, por exemplo, o Position Trade. O que é que o Position Trade é? Né? Normalmente o Position Trade é quando você entra literalmente posicionado de acordo com a movimentação de um ativo bom. Você entra naquele ativo assumindo um risco baixo, alavancado, para aproveitar essas correções e lucrar cada vez mais. Vou dar um exemplo aqui que a gente estava falando aqui agora do Bitcoin. Então, por exemplo, se o Bitcoin teve essa movimentação aqui, né, daqui para cá, ele teve 100% de variação, né, da máxima até a mínima dele. Você sabe que é um ativo consolidado, é um ativo que tende a se valorizar com o tempo, então correções aqui são normais para que aconteça voltar o preço, voltar a ter interesse, aumentar a demanda, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas é saudável essa correção para que ele possa valer mais depois no futuro. Quando você está operando position, você basicamente está pegando esse ativo, entendendo ali a característica desse ativo, e aproveitando dessas correções para se posicionar com um preço melhor. Porque pensa, se você comprou o Bitcoin aqui, né, nesse preço, e ele valorizou tudo isso, você está com lucro no bolso. Você já tem um lucro no bolso, porque você comprou barato. Mas provavelmente, né, o Bitcoin não volta àquele preço. Ele não vai voltar exatamente naquele preço que fazia assim, que você comprou, que deu todo esse retorno. Isso não vai acontecer. Provavelmente ele vai corrigir menos e daqui a um tempo vai subir cada vez mais. E em vez de você manter, por exemplo, igual o holding, que o cara vai comprando, dependente do preço que esteja, e no futuro isso aí vai tender a se valorizar bastante e ele vai ter um lucro de qualquer forma. No position, a gente trabalha nos pontos específicos. Então, você identifica regiões de preço que são interessantes, por exemplo, aqui, deixa eu botar de outra cor, né? Por exemplo, aqui é um ponto interessante, aqui é um ponto interessante, aqui é outro ponto interessante. Quando o mercado faz essa correção, você compra, você pode comprar aquele ativo, só que entra alavancado. Você pode aproveitar um pouquinho desse fator de alavancagem, justamente pelo fato de que ele tende a não voltar a 100%. Então você consegue comprar um preço que faça sentido, que seja melhor do que o comum, e conseguir lucrar um pouco mais do que se você comprasse ele em spot. Do que se você chegasse em spot mesmo e comprasse o Bitcoin e carregasse ele para o futuro. Entendeu? Só que, de novo, no trade, né, quando a gente está operando no mercado, a gente está basicamente operando, assumindo risco em dólar para ganhar em dólar. Você não está necessariamente comprando o Bitcoin, a não ser se estiver operando em coin, literalmente. Tá? Então, quando o mercado chega aqui, por exemplo, né, vamos imaginar um exemplo bem besta aqui para você entender a lógica. Você sabe que ele vai tender a não cair pelo menos 70%. Abaixo de 70% ele não vai cair. Então, esse preço daqui para cá, ele nunca mais volta. Só que você sabe que aqui foi um preço interessante, aqui foi outro, que a gente comentou. Cara, uma correção aqui de 10% é comum? É bem comum, mas é um bom desconto. Então você pode comprar aqui. Só que aqui você não vai entrar com a alavancagem 10, porque se ele cair mais 10% ele te liquida. Aqui você vai entrar com a alavancagem mais curta, tipo 1,5 vezes, 1,2 vezes. Porque quando ele fizer a movimentação, vamos imaginar a seguinte situação, né? Que ele vem aqui a 10% de desconto, você compre ele alavancado 1,5 vezes, né? Não 2, 1,5 vezes, né? Que a sua liquidação ficaria basicamente se ele voltasse, corrigisse mais de 70%. Se ele volta a subir agora, você lucra, né? Como 1,5 vezes e o seu risco estava completamente proporcional. É quase impossível o mercado cair aquele preço, né?
Bruno, e aí, mas qual a vantagem disso? A vantagem é que você lucrou mais com a correção tranquila, sem risco, sem assumir um risco completamente absurdo. Né? Bruno, mas se ele cair mais? Aí vem o lance do position. Se ele cair mais, por exemplo, até 20%, a gente pode assumir um risco maior. Dá para assumir um risco maior e alavancagem maior. Porque a gente está mais próximo do fim. Então você consegue assumir um risco maior. Porque quando ele subir, você vai lucrar mais ainda. Quando ele corrigir e voltar, por exemplo, você comprou em cima e comprou embaixo, o seu preço médio, né, o preço que você pagou naquele ativo, desce. E você agora está melhor posicionado, com mais dinheiro, a um preço muito mais barato do que quando ele estava 10. E conforme ele vai fazendo essas correções, você consegue, né, comprar e melhorar o seu preço médio. Vamos imaginar um pior cenário onde ele cai ali 50%. O Bitcoin cai os 50% do preço dele. Cara, é quase impossível ir a zero, né? Porque é um ativo consolidado. Existe esse risco? Existe, mas a gente entende que é bem difícil. Eu posso comprar aqui alavancado, né, 2 vezes, por exemplo, onde ele cairia abaixo de 70, coisa do tipo assim, para poder me liquidar. E caso ele suba, eu vou estar muito melhor posicionado, tá? O preço que eu fui pagando conforme ele ia caindo faz com que o meu preço médio se torne, né, abaixo ou muito próximo daquele primeiro preço que eu paguei. E se ele subir de volta a 100%, que é o normal de acontecer, pensando nesse caso, a gente consegue lucrar muito em cima dessa questão do position. Então, se eu fosse pensar em questão de risco-retorno, o position acaba sendo uma das melhores formas para quem tem tempo, para quem não tem tempo, só está preocupado realmente em comprar um ativo em melhores preços, então você busca pontos importantes e calcula isso para poder entrar mais tranquilo. Para quem não busca um resultado imediato, para quem está buscando um resultado mais a longo prazo, então você monta posições e desmonta posições conforme o mercado vai subindo, porque é aquele lance, né? Caiu, você comprou bem pra caramba, subiu, deu um lucro gigantesco, você realiza esse lucro e pode trocar esse seu lucro por Bitcoin. Porque você lucrou financeiramente falando, em dinheiro, não em cripto, você ganhou dinheiro, que você pode comprar Bitcoin agora e alocar em outra carteira, coisa do tipo. Você vai aproveitando esse lucro para ir acumulando cada vez mais. Né? Então, e o mais importante de tudo, position é a forma mais tranquila de se operar, justamente pelo fato que você pode segurar isso com calma ao decorrer do tempo. Então, vai caindo, tudo bem, fica mais barato. Melhor assim, entendeu? Aí você, obviamente, tem que entender sobre quanto você pode se arriscar, qual a alavancagem e tal, mas você entender a lógica? É simples, é bem tranquilo. Eu encontro bons preços e eu posso aproveitar do fator alavancagem para poder lucrar cada vez mais, de acordo com essas correções que o mercado faz, entendeu? Então, é bem tranquilo, cara. Nosso segundo tipo de operação aqui é o swing trade, né, que é bem parecido com o position, só que você começa a assumir mais risco, né, porque você vai... em vez de acreditar, por exemplo, na movimentação, pensando no stop do ativo por inteiro, né, como eu entro comprado aqui e já espero que o mercado caia, né? Normalmente eu vou operar swing trade aqui, position em compra, né? É meio que quase a mesma lógica do spot, só que aproveitando a alavancagem. No caso do swing trade, aqui a gente já começa a aproveitar do fator da alavancagem de operar para os dois lados, né? Tanto comprado quanto vendido. A gente consegue fazer dessas operações de uma forma um pouco mais rápida, né, do que como a gente faz position. Porque a lógica do position, né, basicamente é você aproveitar dessas correções para lucrar a longo prazo. Do swing trade, você opera dentro dessas oscilações, assumindo um pouco mais de risco. Não necessariamente você vai operar de qualquer jeito, né, mas você consegue operar aproveitando de curto espaço. Então, por exemplo, você tem aqui a movimentação de 100%, igual a gente estava falando aqui agora. Então, a gente sabe que provavelmente um preço interessante vai ser aqui, outro aqui e outro aqui. E o mercado já faz essa correção chegando nessa região. Então, em vez de operar, né, pensando na correção do ativo por inteiro, eu posso entrar acreditando que ele não vai buscar essa próxima região, colocando um risco somente desse espaço para um trade, né, por exemplo, até esse espaço aqui em cima. E com isso, eu vou alavancar mais, eu vou assumir um risco muito maior, eu vou colocar um valor que eu possa perder, obviamente, mas que, né, com um risco muito maior. E, normalmente vão ser operações de longo prazo, operações que vão durar ali, normalmente, depende, mas normalmente uma semana, 2, um mês, né? Por exemplo, tem uma operação que eu fiz no Bitcoin, que eu comprei em novembro, eu abri essa operação em novembro, tá? Ela foi fechar agora, quando o Bitcoin conseguiu bater a máxima.
Então foi uma operação longa pra caramba, não era pra ter demorado tanto assim, eu achei que não ia demorar tanto, mas acabou acontecendo. Mas ainda assim foi uma operação de swing trade, ela tinha um stop definido e não tão grande quanto um ativo por inteiro, e tinha um alvo também definido ali rápido para poder fazer essa operação. Então a gente ainda trabalha em cima dessa lógica de assumir a partir das principais regiões e você carrega isso para longo prazo. Para quem é recomendado o swing trade? Para quem quer abrir operações, né, de médio prazo, mas também não tá afim de carregar uma operação aí para sempre, tipo, vou ficar só com Bitcoin aqui para sempre, né? Normalmente quem faz swing trade opera outros ativos, consegue assumir um pouco mais de risco, as operações normalmente vão durar ali, como eu comentei, semanas a meses, então você consegue se posicionar para determinados momentos de pump do mercado. Por exemplo, quando saiu a informação das tarifas e tal, que o mercado todo caiu, pô, você sabe que aquilo ali não vai ser um negócio que vai ficar para sempre. Não é um negócio que vai demorar tanto assim, porque já era esperado acontecer algum tipo de retaliação das outras partes e provavelmente daqui 2, 3, 4 meses o mercado poderia voltar a corrigir. Então fazia sentido a gente fazer uma operação ali, né? Por exemplo, agora quando o Bitcoin caiu abaixo de 80, foi uma operação desse estilo, onde a gente imaginava que ele poderia voltar pelo menos até 90, 95. Então é uma operação que você entra acreditando que daqui a um tempo ele vai fazer essa correção de forma tranquila, né? O swing trade, ainda assim, para mim, eu acho bastante tranquilo ser feito, porque você sempre vai entrar em pontos específicos, assumindo um risco específico. Se o seu risco também é calculado, então você sabe o quanto você pode perder daqui para cá, já vai ser acionado com stop, né, ao contrário do position, que ainda assim é o ativo por inteiro. E caso o mercado caia, você pode entrar muito melhor posicionado e ter um risco de retorno muito maior, já que sua alavancagem também é bastante grande, entendeu? E aqui, como eu comentei, a gente pode operar também vendido, não necessariamente comprado, porque correções de curto prazo dentro do mercado, de médio prazo nesse caso, acabam sendo bem comuns. Então, por exemplo, você está ali no topo do mercado, começa aqui a dar algum indicativo que o mercado está, né, com total desinteresse, coisa do tipo, eu posso entrar vendido aqui com stop no topo, buscando que ele faça essa correção que a gente já está imaginando aqui, né, com um risco-retorno, né, sempre positivo. E com essa queda do mercado, o que eu deixei de ganhar, né, o que eu acabei devolvendo para o mercado, no mercado à vista, eu acabo recuperando, entre aspas, ou travando a posição na venda. Então aquilo que eu lucrei na venda mantém o meu lucro que estava na compra. E agora quando o mercado voltar a subir, eu já tenho mais lucro. E esse dinheiro acaba, né, multiplicando, mesmo ele subindo, ele caindo, tanto faz, dá a mesma coisa aqui. Então o swing trade também é uma forma muito tranquila, e aqui que você consegue aproveitar um pouco mais o fator alavancagem, assumir mais risco e conseguir operações um pouco mais curtas com previsibilidade de retorno, obviamente, né? Então swing trade é bastante legal. Aqui é onde é que tem uma linha muito importante, tá? Aqui é onde é que tem uma linha muito importante. Aqui já é um mercado com alto risco, basicamente. Aqui você está aproveitando ao máximo o fator alavancagem para trabalhar nas oscilações naturais do mercado. Então, quando a gente começa a partir para a parte de day trade e scalp, é um risco muito maior porque você trabalha dentro de todas essas regiões. Quando o mercado está na região e começa a aumentar, você sabe que, né, naturalmente ele poderia voltar até essa faixa de preço, essa faixa de preço. Então você assume um risco extremamente curto para buscar um resultado, né, que seja proporcional, que seja, né, que compense. Então, às vezes você entra numa operação com, sei lá, você teve um lucro de uma operação no swing trade que deu bastante dinheiro, você pode pegar uma parte desse capital para poder assumir um risco de uma operação um pouco mais curta, né? E aqui você entra num fator de especulação muito grande, né? Mas ainda assim é bastante rentável, né? Como eu comentei, é sempre o risco-retorno favorável. Então, se eu tenho uma operação onde o risco é muito alto, automaticamente meu retorno também. Porque quando eu entro alavancado, acreditando que o mercado não vai perder só essa faixinha de preço aqui hoje, por exemplo, e vai buscar tal preço daqui a pouco, eu consigo ter um resultado mais rápido, porque a minha operação vai durar muito menos. Normalmente a operação de day trade, ela pode durar realmente um dia, 2, 3 no máximo. Se o mercado realmente for muito lento, você vai entrar normalmente dentro do intraday, né, no movimento mais curto. A gente vai falar muito disso nas próximas aulas, tá? Não se preocupe. Um movimento muito mais curto, então o resultado é mais rápido, né? Ou o fim da sua operação vai ser muito mais rápido, e você tende a, por exemplo, você acerta uma operação muito boa ali no day trade e o mercado continua movimentando, às vezes vale você estender isso. Então às vezes você pega uma operação que vai de 10 para 1, né? Normalmente, enquanto no swing trade você vai fazer uma operação de 2 para 1, 2,5. No day trade existe uma possibilidade de você acertar uma operação que ela ande bastante. Então, o meu risco-retorno às vezes vai ficar 4, 5, 6, né? Na média ali 5 vezes, 4 vezes. Então, a cada vez que eu perco uma operação, vamos supor que eu entrei comprado ali e o mercado continuou caindo.
eu vou ter uma possibilidade melhor de acertar. E esse retorno dessa operação acaba cobrindo os custos das operações passadas, né? E com isso eu consigo pegar um pouco de capital, né? Você nunca vai operar day trade com capital que você opera swing ou coisa do tipo, né? Mas eu consigo pegar um pouco desse capital para poder trabalhar em cima dessas oscilações. Então, pô, o mercado corrige. Eu consigo, vou ali, tomo stop, eu já sei que já estava assumindo aquele risco. E se eu acertar uma próxima operação, eu vou recuperar isso e ficar bastante positivo e tudo mais. Para quem é day trade, tá? Day trade se você é uma pessoa que tem um pouco mais de tempo para acompanhar a tela, se é uma pessoa que está ali. Se você é uma pessoa um pouco mais ansiosa em relação ao mercado e quer aproveitar essas oscilações com pouco capital, então se você tem um capitalzinho ali separado que você pode correr risco, né, que você pode brincar ali, é interessante você começar, porque conforme você vai aprendendo, você vai criando mais confiança, entendendo melhor o mercado e pode tirar um retorno principal a partir daquilo ali. Como eu comentei, você pode tirar um retorno mais rápido, então automaticamente é um negócio que gera um caixa mais tranquilo. Então, dá a possibilidade para você aproveitar esses momentos curtos e ter caixa para comprar ou aumentar suas posições em swing, aumentar suas posições em position. Quem sabe até torrar o seu dinheiro, né? Se você quiser fazer uma operação e gastar no seu dia a dia. No day trade é um pouco mais fácil você fazer isso por essa tranquilidade, né? Por essa facilidade que você tem de fazer as operações. E quando você está ali no day trade também, existem muito mais possibilidades de operação porque existe muito mais movimento. E aí, naturalmente, né, você vai acabar operando mais de um ativo, então existe, sim, uma sequência de possibilidades que podem acontecer aqui de você fazer um caixa mais rápido, de você alavancar um pouco mais fácil, e também de você perder. Então, por isso você tem que saber fazer da forma correta. Você tem que saber exatamente aonde você está entrando e quanto você pode colocar para cada operação de day trade, swing trade e position. Tá? E por último aqui, não menos importante, o scalping, que é a versão day trade turbinada. E aí, realmente, se você quer se tornar mais... focar em se tornar um profissional nessa área de trade e tal, porque aqui você está assumindo um risco absurdo num curto espaço de tempo, né? Você já entra acreditando que você pode perder aquele tranquilo, mas você pode acertar uma operação que pode andar bastante e tal, e isso aqui cria um caixa muito mais rápido a ser feito, né? Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Essa aqui é a aba da nossa comunidade, onde eu estou mandando as operações ali do dia, né? Então, naturalmente, vão para day trade, né? Vai para day trade do que para scalping, porque é muito rápido. Scalping você tem que estar realmente atento ali. Mas são operações curtas, então normalmente fez no mesmo dia, né? Igual aqui, deixa eu pegar aqui dia 15 da semana passada, que eu mandei aqui a do Ethereum, por exemplo, né? Que eu tinha comentado, a atenção em Ethereum, isso aqui era 12,17, né? Se pegar a compra em Ethereum, vale zerar um pedaço, aguarde confirmação em Solana. Era 12,45. Então, assim, foi meia hora depois, que a gente já estava comentando ali, Ethereum já buscou o alvo. E aí, quando deu 12,50, eu falei, só fazendo o teste da barra amarela, se virar alguma barra, encerra a venda, stop curto e tudo mais. Então, a operação ela foi muito rápida, né? Tanto em Ethereum quanto em Solana. A de Sol aqui, ó, tá vendo? Eu abri, a de Ethereum foi mais rápida, e a de Solana eu abri, era 12,1 e pouco e tal, né? 1,5, 1,7 da tarde. Quando foi 8 horas da noite, ela fechou. Então, uma foi instantânea, basicamente, e a outra foi ao final do dia. Consegui fechar essa operação ao final do dia. Mas, repara, a gente teve duas oportunidades ali, no final do dia em si. No dia em si, tínhamos duas oportunidades de fazer uma operação mais rápida. Foi uma operação tranquila, não ficou ali voltando contra a nossa operação o tempo inteiro. Foi uma operação bem rápida até. E bem tranquilo nesse sentido. Era uma região muito interessante, era um lugar legal. Eu podia comentar antes pra gente poder abrir as operações. Coisa que não dá pra fazer isso em scalping, por exemplo. Porque no scalping, a gente tem esse fator velocidade o tempo inteiro. A operação é virada e, né, você tem que estar atento ali pra poder operar. Bacana? Então, acho que dito isso aqui, entendemos aqui os principais pontos, que são tipo de operação, né? O que é futuros, o que é spot, o que é a alavancagem, a lógica do que é a alavancagem e os nossos tipos de operação. Na próxima aula eu vou passar para vocês uma continuação desse conteúdo. Então, se você gostou disso aqui, já, né, presta atenção, não entendeu alguma coisa, volta à aula. Eu sei que é uma aula grande, é uma aula um pouco mais complicada para o pessoal que está começando, mas eu tentei resumir de uma forma que fique entendível todos esses conceitos aqui. Como eu comentei, a gente também tem um vídeo onde eu falei sobre como operar futuros, né, como configura, o que é alavancagem e tal. Eu fiz um videozinho que está no meu canal. Eu vou deixar um link aqui, senão é só pesquisar no meu canal para você ter acesso. Bacana? Então a gente se vê na próxima aula.